E essa aventura começa assim, ó, na beira da rodovia, em um dia muito importante para nós, o dia que a gente vai deixar a Kombi no porto. Sim. E justo acabou a gasolina. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade, não tem igual. Kombi Nômade é natural. Kombi Nômade é o canal. E aqui no meio de uma rodovia na cidade do Panamá, América Central, que a gente começa esse vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Kamaia, vivo com meu companheiro Fabiano Druida, que tá lá atrás de gasolina nesse momento. Temos a nossa dog Aoni e vivemos nessa Kombi há 7 anos. Há quase 3 anos fizemos aí a saída do Brasil e essa grande jornada pela América Latina. Agora a jornada é de volta ao nosso país, de volta ao Brasil. E voltar para o nosso país nos deixa um tanto quanto felizes nesse momento e também ansiosos. Isso porque depois de percorrer 17 países, conhecer várias culturas, costumes, pessoas incríveis, lugares então fantásticos, a gente tá voltando. E tem um trecho, que é esse trecho que a gente está justo agora, que é o trecho mais difícil de toda essa jornada. Trecho que não existe passagem por terra, que não existe uma estrada que a gente possa fazer com a nossa Kombi. E é por isso que ela vai em um container. Pra quem acompanha a aventura há um tempo, já sabe todo esse processo aí que foi fazer o pagamento, agendar a data, fazer vistoria. E agora é o grande dia, é o dia da última vistoria para a Kombi poder subir no container. Para o Druida poder entrar lá no porto. Eu estou indo junto com ele e a gente tem hora marcada para fazer isso. E claro que eu tô super nervosa com o tempo da gente ir. Acho que o Druida acabou de chegar. Tô aqui no acostamento, tá os cones aqui. Não pude falar muito porque tá um barulheiro. A gente vai explicando tudo melhor no decorrer desse vídeo. Espero que vocês já estejam gostando dessa doideira, dessa loucura que tá sendo hoje. Antes que alguém fale por que a gente deixou faltar gasolina, é porque não pode entrar gasolina no tanque da Kombi lá no container. E isso também, um fator que influenciou, é porque nossa Kombi é antiga e o marcador já não funciona. Ê, Druida, ê! Ai, meu Deus, ai, papai, como o Druida fala aqui. Claro que a gente fez as contas achando que ia dar. E não deu. Falta bem pouco, falta cerca de 20 quilômetros até o porto. Nós não estamos sozinhos, vamos passar com mais um casal, mais um veículo para compartilhar esse container. É um casal muito bacana, depois eu vou mostrar para vocês. É um italiano e uma italiana que viajam em uma Land Rover. Tem também a equipe que está fazendo esse transporte, todo esse processo. Então a senhora está ali na frente com o carro já esperando. Outra parte da equipe já está lá em Colón, que é o lugar onde faz as saídas dos veículos, o porto aqui do Panamá. E agora eles já estão colocando gasolina, então a gente segue mais tranquilo. E ainda bem que teve equipe de apoio, né? Ainda bem que tem, nossa, tem o pedágio essa hora é bom, né? Ah, muito bom. Olha que a Ana já deve estar braba comigo. Graças. Deus bendiga. Tchau. E vamos que já estamos atrasados, hein? Aê!
já tá pegando, 7 horas da manhã aqui, estralando, calor já daquele modelo. Já na entrada do porto. Exato, em Colón. E vou falar, viu, o brasileiro é desembolado como motorista, viu? É muito, muito agilizado. Porque a gente vê cada coisa pra fora. Os piores países para se dirigir, bem, acho que o Druida pode falar melhor que eu, mas acho que eu percebi como copilota que México foi o mais desafiador. Bolívia e Peru. Tô certa? Acho que toda capital é isso aí mesmo. É difícil, caos né? horrível, eu tenho pavor de passar. Se pudesse eu não passava em nenhuma das capitais do planeta. É a melhor coisa, ainda mais com carro antigo, né? Ninguém tem paciência, não. Não tem. A senhorinha mesmo que tá levando a gente até o porto, falou, vai seguindo a gente. Já tínhamos explicado que a Kombi anda no máximo 60 km por hora. Bem, estávamos a 72 para tentar acompanhar ela e mesmo assim ela dava seta para um lado e entrava por outro. Chegamos, galera! Tá ali já, ó. Já tá subindo a Land Rover. Daqui a pouco é a Combosa. Partiu! Ihu! Dá mais uma ajeitada aqui, abrir porta de geladeira para deixar aberta. Bora lá! É isso aí, agora a gente vai ter que ajeitar aqui. Claro que a gente já limpou, já tirou todos os alimentos, coisas que possam estragar. E esse segundo passo agora é deixar as coisas abertas, armário, geladeira, porque a gente não sabe quanto tempo a Kombi vai ficar até passar, quantos dias isso vai ser feito. A média que eles falam pra gente é de até 7 dias. E a gente sabe que dentro do container a temperatura é de... É isso aí. Muito, muito calor, muito forte. Então as coisas tendem a esquentar. E é por isso que não pode passar nem com gás de cozinha, nem com gasolina, nem com aqueles botijãozinhos de estufa que é falado aqui, que é de fogareiro aí no Brasil. A gente teve que desfazer do nosso também por esse motivo. Agora eu já tô aqui desembolando para desligar essa bateria aqui, que tem que ficar desligada. E a hora que sobe lá no container eu desligo depois a do carro. Tem que ir tudo desligadinho, tudo ok. Tá lindo. E depois que todo esse processo é feito aqui, o rapaz do guincho vem para levantar a Kombi. Pelo jeito aqui não existe uma vistoria como foi feito da Colômbia para o Panamá. Lá a vistoria é bem séria, passam até cachorro, não pode entrar mais que uma pessoa no porto. Até pensei que eu viria para ficar de fora, né? Só para auxiliar o Druida caso necessário, com GPS, essas coisas. Mas aqui é bem tranquilo, bem diferente do que foi a nossa passagem pela Colômbia. Dali a Land Rover dos amigos ali, ó. Eita, nós! Que emoção! Geladeira aberta, armário aberto. Pronto? Pronto. Ai, papai. Dá um frio na barriga, né? E agora tem um senhor que tá verificando, tirando algumas fotos, pegando os documentos, checando a gasolina, se tá realmente sem. E falar um pouquinho sobre a ONI. A ONI, olha os caminhão. A ONI ficou em um quarto de Airbnb, no ar-condicionado. Isso porque não é permitido estar com cachorro aqui. E muito menos a pessoa que nos acompanhou, que vai nos levar de volta lá para a cidade do Panamá, também não aceitava levar a ONI no carro. Então ela ficou lá. Esse Airbnb é justo pertinho assim do aeroporto. Onde estávamos era uma área de camping. E agora a gente se despede da Combinha. Então esse Airbnb é justo para a gente estar próximo dessa saída, não precisar pegar um táxi. Dali a gente vai andando até o aeroporto, porque a gente sabe que muitas vezes fora do país, táxi ou Uber ou qualquer outro
uma outra forma de viajar com cachorro ainda não é tão aceito assim, né? É difícil. Mas a Aninha tá melhor que nós lá, deve Oxe. estar em cima da cama. Condicionado no 17. Vamos ver. Ó, já tirou uma... Ah, que bonito, graças! Viu? A combinha por onde vai faz sucesso. Si hay algún error. E agora a combinha subiu ali no... Agora a combinha subiu já no guincho. E é a hora de ela entrar no container. Eita, nós! A minha perna tá bamba, gente. Nossa, o coração não dá pra explicar, mas é uma emoção mesmo poder estar fazendo isso de volta aí com a Kombi, voltando com ela. E o druida tá ali, ó, só olhando os movimentos do pessoal, coordenando aqui para que a Kombi entre tranquilamente. Que bom que ela é um carro pequenininho, então nesse momento é mais tranquilo para nós, né? A galera quando tem a van, que às vezes tem que tirar um sobreteto, aí um bagageiro ou puxar os pneus, a gente teve muitos amigos que passou por essa situação aí, então a gente sabe que a gente já fica ansioso e nervoso com esse momento, mas quem tem veículo maior fica ainda mais, né? Soltou ali os ganchos que prendiam a Kombi, foto da frente. E agora é hora de checar os dados aqui e o número que vai aqui na nossa, como uma chave. Tá aqui a nossa amiga da Itália. Já tá lá dentro, tá Land Rover, tá tudo certinho. Vamos só trocar os documentos deles, o nosso tá ok. Conferido ali o número também do container. O Fabiano tá lá dentro agora, checando as últimas coisas que faltam pra fechar isso tudo. É isso aí, emoção, imagina, né? Tremendo. Não habla inglês, né? O Fá tem cara de gringo. Graças. Tá vendendo loteria. Todo lugar aqui as pessoas vendem loteria, né? E Fá, o rapaz era o mesmo rapaz que fez a nossa passagem há 2 anos atrás, foi o mesmo, né? Sim. Agora tem que checar aqui, ó, os documentos. Já desconectei as baterias, tanto do carro quanto as nossas, da placa solar. E agora estou revisando os papéis aqui, que é os 2 carros que estão dentro do container. Não tem como, transpiração total. Agora... todo, listo. Creio que sim. Ai, meu Deus. Agora só em Cartagena. Tchau, Kombinha.
lacre, que a gente tem um número pra tá checando na hora que desce lá na Colômbia, a gente retirar a Kombi, a gente checa esse número. Aê! Sí, voy a hablar. E diz que a única coisa que pode mover esse lacre é oficiais, quando tem algum problema. Tem que ter um justiça. aparelho certo para remover, tu nem consegue tirar na mão. É, aê! Uhul! Graças. Hasta luego. Graças, Prazer, Boris! Fala, galera! Ai! Já chegamos lá do porto, fomos direto tomar um banho para dar uma limpada em tudo. Muito calor, chegamos até a esquecer de gravar a reação da Oni, mas a Oninha tá aqui, ó. Mostra pra eles. Tá aqui debaixo da cama aqui. Oi, Oni. Tava aqui de boa, né, meu amor? Tá de lencinho. Tá toda. Mas ela ficou muito feliz. Quando a gente chega, não tem jeito, né, Oni? Veio, pulou, bebezão. faz a festa. Bebezão. E é aqui nesse quarto que a gente vai ficar esses dias até a gente passar pro outro lado, chegar aí na América do Sul novamente. Esse quarto é bem bacana, ó. Tem até um escritório. Que chique. E ar-condicionado. Isso é incrível. Por isso que a Oninha tá aqui tranquila. E a gente também vai ficar tranquilo depois desse banho. Banho aqui é frio, mas também nem precisa de água quente, viu? E o quarto que pegamos aqui é bem tranquilo. Tem essa mesinha que dá para arrumar uma bagunça Trouxemos algumas coisas que estavam na Kombi, também. umas coisas pessoais. Afinal, a gente não tem mais a casinha, não. Agora, tudo que tá aqui, ó, tem que ir com a gente no voo. Uma mochila que tá ali dentro. Tem uma TV. Já tem até um pouquinho de roupa suja. Ah, do dia de hoje não teve jeito. A roupa, chegamos aqui no estado. Tem uma escrivania também, ar-condicionado e ventilador. E uma cama. Até que o colchão é mais ou menos. Ah, tá Tá ótimo. melhor do que o nosso. Tá. Isso eu garanto, hein? Uhum. E olha que chique, tá com escritório e Aí tudo. tem até escritório. Já pedi aí, depois de um dia e tanto desse, depois de várias emoções, né? Afinal, a gente tem que comemorar e muito, viu? Não foi fácil, não. A gente sabe que essa jornada foi cheia de momentos bons e outros desafiadores, mas é feliz que a gente volta com a nossa casinha, sim. Vamos dar mais uma chance pra ela, né? Vamos. Vamos, a gente vai conseguir reformar ela e garanto que vai ficar, ó, Vai ficar top. para várias outras jornadas. Então, é isso. Bora ali fora ali mostrar um pouquinho como é que é aqui por fora também. Afinal, esse Airbnb não é como um hostel, não. É na casa de uma senhora. Ela aluga a casa dela. É a dona Silvia. Então, são 3 quartos. Um ela dorme, os outros 2 é de hóspedes. Nesse momento, tá nós, brasileiros, com uma dog. E tem um senhor, né, dos Estados Unidos. É mesmo. Que não fala quase nada de espanhol. Aliás, não fala nada de espanhol. E ela não fala nada de inglês. Não. E eles se comunicam, sabe como? Com internet, ó. Tradutor. Vem, Godinha, vem. E aproveitar e também sair com a Oni. Claro que assim que a gente chegou, a gente teve de sair. Já, a primeira foi a coisa. Esse é um quarto, esse é outro e esse é outro. E aqui é o banheiro. Aqui tem um baita espelho. Vou mostrar o banheiro aqui pra vocês. Aqui dentro da casa é um pouco mais escuro. Então eu não sei como vai chegar essas imagens. É uma casa bem antiga. Dá pra ver, ó, pelos azulejos. Me lembrou muito a casa que eu vivi na infância com meus pais. Tinha esses mesmos azulejos, assim, azuis. E aqui é a cozinha, ó. Cozinha, lavanderia tá no fundo. Essa cozinha compartilhada. Tem micro-ondas, tem tostadeira, torradeira.
Aqui ficam os armários pra gente colocar os utensílios que a gente tem, as coisinhas. Fogão, geladeira. E aqui ela deixa disponível até a máquina de lavar pra gente usar se precisar. Tem todo esse espaço aqui. E a gente, como de costume, a gente sabe, viajando assim, usar, lavar, deixar tudo ajeitadinho, né? Aqui é o maior espaço da residência, que é a sala de estar. Tem a mesinha aqui, ó. A Oni tá brincando lá fora, dá pra escutar a bolinha. Tá aqui alguns quadros. Esse me chamou muita atenção desde que eu entrei aqui, porque me lembra Nossa Senhora Aparecida. Engraçado que até essas cores, assim, esse desenho, quando eu olho de relance, quando eu passo pra lá, parece que é a bandeira do Brasil. E parece muito mesmo. E de decoração aqui, ó, chapéu panamenho. A Oni fazendo folia. Me dá essa pelota aí. Essa é a parte de fora aqui. Bolinha caiu. Tem que pegar lá, mano. E pelo jeito aqui é uma área bem tranquila, uma área segura, uma área residencial. O mercado fica mais ou menos 1,1 km daqui, mas o aeroporto tá pertinho. Mas é o aeroporto errado. Ai, papai! Isso mesmo. Eu, como fiz tudo muito às pressas, porque afinal era para enviar a Kombi para o container em um dia, eles acabaram adiantando isso. E informando tipo 10 da manhã que a gente ia ter que despachar a combinha aí no outro dia. E eu fui lá no Airbnb correndo alugar alguma coisa que fosse perto do aeroporto, pensando na Oni, mais fácil. Mas chegando aqui, tomando banho, fui conferir as passagens, que é o próximo passo. Eu vi que Tá bom, ué. é do outro lado do aeroporto. É, do outro lado, tem 2. Mas faz parte. Depois nós vamos pra lá, ué. Aí agora a gente vai ver algum Uber, algum táxi daqui que leve a Oni e tudo bem também, porque aqui é a opção mais barata que a gente teve pra estar alugando. As hospedagens daqui, vou falar que é uma coisa um tanto quanto puxado, né? Quando a Kombi não tá com nós, é aí que a gente sente mesmo. Quem viaja de mochila aí, imagino, né? Uma viagem curta até dá, mas mais dias aí fica pesado. Aqui a gente vai ficar até ter a liberação da Kombi desse lado. Aí a gente pode sim comprar essa passagem e partir para Colômbia e esperar do lado mais econômico. Sim. Então vamos ver os próximos passos aí. E para quem tá perguntando, cadê as aventuras? Quero conhecer um pouquinho mais do Panamá enquanto dá tempo. Pera aí, porque vem um episódio muito especial agora na sequência, que a gente vai entrar na selva do Panamá. Então aguarde os próximos episódios aí, já se inscreve se não é inscrito, deixa o like que é muito importante. E vou falar uma curiosidade para quem não sabe sobre o chapéu do Panamá. A origem dele não é aqui no Panamá, não. Ele é do Equador. É lá que surgiu esse chapéu. Por conta da palha que é utilizada, que só nasce lá no Equador. Mas foi aqui no Panamá que ele ficou famoso. E até hoje ele é produzido uma parte lá no Equador, mas é importado pelo Panamá e feito todo o acabamento, a parte decorativa e tudo mais. Aqui ele ganhou a fama e a cabeça dos turistas e do povo local. Para saber se o chapéu é original, bem, eu ouvi falar que é olhando a trama dele. Ela tem que começar aqui, ó, na parte de cima e sair pra borda. Aí é o original. A Oninha tá lá no fogo total. Até rimou.
E bora dar uma volta aqui agora, aqui nesse bairro. Vamos ali no mercadinho. O mercadinho aqui também no Panamá e Destino. Eles que comandam o trem. Vamos ali que nós vamos comprar um trem de fazer ali, de comer, que é típico daqui. Isso faz tempo que eu não via, viu? O hidrante esse é dos antigos. Nossa, ó. Isso mesmo. E uma coisa que eu percebi aqui é a quantidade de cachorro que tem em cada casa. Parece que tem mais cachorro do que gente dentro da casa. Muito mesmo. Uhum. E a maioria das casas é assim, ó, com grade, bem fechadas. Uhum. É. E o bairro é totalmente residencial mesmo. Você não vê comércio, só casa. Ali atrás, ali, eu não sei se vocês vão ver. Lá atrás tem uma igreja, parece grande. Mas o resto é só casa. Olha, amor, ó, tem uma estátua de um leão ali. Aqui também, ó, olha. Agora igual o mini market, todos aqui é Tino. Todos são chineses. E a maioria é assim, ó, olha só. É toda assim, ó, com grade. E aí você tem que ficar pedindo as coisas. É muito engraçado. E eu acho que ele acaba perdendo, porque tem coisa como a gente não vê, a gente não compra, né? E aquelas coisas que estão em promoção também a gente não fica sabendo. Então, vamos ver se eu sei o nome do que eu quero comprar. Vamos fazer arepitas? Arepitas. Pronto, agora sim eu confirmei. Chama arepitas, algo muito típico. Não, aquelas arepitas assim, perdão. Arepita, você habla, não? Tortilha. Olha, a senhora falou que era arepita. Aqui falaram que é tortilha. Olha, tá aqui o que eu quero preparar pra vocês. Pra gente aqui também, claro. São as tortilhas ou arepitas. Agora eu não sei qual dos dois tá valendo, mas acho que os dois servem, não? É uma massinha de milho. Só vai milho mesmo, ó. Milho e 7% de manteiga. E vamos preparar ela para tomar um cafezinho da tarde agora, depois de um dia tanto. E tá aqui, ó, as arepitas, ou melhor, as tortilhas. Aqui eu fiz com queijinho por cima, mas é comum comer no café da manhã, no desayuno, junto com alguma carne. Ou um chouriço, uma linguiça, ou um tassarro, que é uma carninha bem fina. E ovo também de acompanhamento. Essas tortilhas ficaram um tanto quanto brasileiras, e vou falar que se tivesse um orégano eu jogava também aqui em cima. E uma curiosidade, eu tava falando que eu não sabia se era daqui do Panamá ou se era da Colômbia, e eu fui puxar que a origem das tortilhas, dessa tortinha aqui de milho, é indígena, e aqui do Panamá mesmo. Dizem que os índios faziam com a massa do milho cozido, algo redondo assim, mais arredondados, e aí acabou, depois de industrializado, ficando assim, ó, tortilhas redondinhas, pra gente aproveitar aqui. E diz que realmente pode ser confundidas com as arepas da Colômbia, mas que não é não. Vamos ver, né? A gente tá indo pra Colômbia, então lá a gente pode confirmar se é ou não igual. Por enquanto, bora saborear. Pega aí a sua. Bora. Mais queijo. Grudou com a outra. Lembra muito a polenta. Polenta frita? Parece bastante. Só nesse formato diferente mesmo. E vamos ficando por aqui agora nesse vídeo. Vai lá, deixa o like, compartilha com a galera, ativa o sininho, as notificações. E valeu por acompanhar essa grande aventura. Ainda falta um pouquinho pra gente encerrar aqui a América Central, mas agradecer quem segue junto aí pra América do Sul. Bora! Bora! Paz, Amor e pé na estrada!